Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Henrique Felipeto e vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre essa ferramenta fantástica que se chama Open Drone Map. Se você clicou aqui, certamente você tem interesse por esse assunto, certamente você mexe com drones, com processamento de imagens, e eu vou te mostrar essa ferramenta fantástica que permite você processar os seus dados sem gastar nenhum real, tá? Então, fica aqui comigo e acompanhe as principais características. Estarei lançando uma série de vídeos com todas as funcionalidades e todas as pesquisas que a gente vem realizando com esse software. E o meu objetivo é justamente fazer com que você consiga, através desses vídeos, processar os seus dados de uma maneira tranquila, sem ficar dependente de um software proprietário, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje nesse vídeo? A gente vai ver o que é o Open Drone Map, quais são as principais características desse projeto, tá? Os pontos positivos, os pontos negativos, e no finalzinho, se você ficar aqui comigo até o final, eu vou mostrar alguns estudos comparativos. Vou dar alguns links de alguns estudos para você estudar um pouquinho sobre isso e comparar com algum software proprietário aí que já tem no mercado. Só para a gente fazer esse paralelo e entender justamente como que está, qual é o contexto do Open Drone Map em frente a esses demais softwares utilizados hoje em dia no processamento, tá? Já aproveita e compartilha com aquele seu amigo que tem drone, que trabalha com mapeamento aí, indica o canal aí que faz com que a gente cresça no nosso trabalho aqui nas nossas pesquisas, tá bom? Na divulgação delas principalmente. Muito bem. O Open Drone Map, o que é? Ele é um kit de ferramentas de fotogrametria, tá? De código aberto. O que significa isso? É uma associação de pessoas, de desenvolvedores, que resolveram criar esse software aí para que a gente consiga fazer o processamento de uma maneira tranquila, de uma maneira autônoma, sem depender justamente desses softwares proprietários, tá? Ele serve para processar imagens aéreas, geralmente de um drone, mas não necessariamente de um drone, tá? Então eu posso fazer a fotogrametria terrestre nele tranquilamente e gerar mapas e modelos tridimensionais de uma maneira bem tranquila, tá? Ele é hospedado e distribuído gratuitamente hoje no GitHub, então eu tenho todo acesso a todos os códigos e todos os instaladores e todas as versões, tá? Esse software ele nasceu no ano de 2013 por alguns pesquisadores americanos associados a outros pesquisadores do restante do mundo, alguns indianos inclusive, lá na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e é, também vinculado ao projeto OpenStreetMap, né, que é também algo relacionado a isso, que é uma espécie de uma ONG, né, no qual qualquer pessoa pode fazer o mapeamento de ruas, mapeamento tridimensional e estar alimentando esse banco de dados para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Bom, voltando aqui para o Open Drone Map, ele é uma ferramenta muito interessante, porque além de ser uma ferramenta gratuita, ela é multiplataforma, então se você tem Windows, sistema iOS ou Linux, você pode tranquilamente estar instalando e trabalhando com essas informações aí. A linguagem de programação, o Python, C++, JavaScript, Shell e GOL, então são linguagens, para quem é da área de programação e sabe que são linguagens relativamente fáceis quando comparadas a outras linguagens que exigem um pouco mais. Então, ele é um software bastante acessível, né? Então, esse é o foco do projeto, fazer com que essas informações, fazer com que essa tecnologia, essa ferramenta chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? E isso, obviamente, tem o ônus e tem o bônus, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas nessa série de vídeos a gente vai conseguir mostrar para vocês as principais funcionalidades aí, como que processa as imagens, como que gera relatórios, como que eu vejo as precisões alcançadas e tudo mais. Bom, dentro do Open Drone Map, dentro do projeto Open Drone Map, eu tenho diversas outras frentes de trabalho, tá? E essas frentes de trabalho, elas são divididas aqui, conforme a gente pode ver nessa imagem. Então, o Open Drone Map ele é um kit de ferramentas de linha de comando para processar imagens aéreas e desde a sua criação em 2014, então ele ficou operacional em 2014, mas foi desenvolvido em 2013.
tá? Todas essas informações aqui que eu tirei foi do site oficial do Open Drone Map, tá? E ele é um software de código aberto. O Web Open Drone Map, né, que é o aplicativo e API extensível de fácil usar para processamento, é o que a gente mais utiliza aqui. Então, nos próximos vídeos eu estarei mostrando para vocês a questão da instalação e como que eu vou fazer a emulação dessa parte do projeto aqui, tá? E aí eu tenho o Node também, que é um API também, é uma outra interface aí para acessar outras funções mais avançadas. Tem o Cloud também, que é uma ferramenta de linha para processar imagens em nuvens. Então de repente eu não tenho capacidade o suficiente, meu computador, eu preciso de uma capacidade online, de um servidor online. Então existe essa possibilidade, tá? Confesso para vocês que eu nunca trabalhei com essa possibilidade, nunca testei, mas pretendo fazer testes para ver como que se comporta e como que é que funciona isso aí. Tem o Pay Open Drone Map, PayODM, tá? Que é um diretório Python aqui para adicionar recursos de processamento de imagens aos aplicativos. Então, de repente, eu tenho uma aplicação bem específica lá, uma calibração radiométrica, uma rotina de calibração radiométrica, por exemplo, de uma câmera muito específica que não existe no mercado, mas que eu conheço os parâmetros e gostaria de programar isso. Então, esse software ele permite que eu faça essa programação, tá? Tem o Cluster ODM também, que é um proxy reverso compatível com a API. Então, eles estão falando aqui de situações de tarefas automatizadas, tá? No qual eu posso vincular esses códigos e executar de uma maneira mais automatizada, tá? Nomic Mac também é algo assim, até falhou minha dicção aqui, mas é algo também, uma API que pode ser usada em outros projetos aí. Existe algumas aplicações e também um outro software bastante poderosíssimo aqui, um software livre, é o software RStudio, né? É um software estatístico e que pode estar vinculado também com a utilização de imagens provenientes aqui do processamento no OpenDroneMap. Então, o Field Image do R, né, que é um pacote lá do R, eu consigo fazer alguns processamentos. Na área experimental agrícola, é bastante interessante justamente essa rotina aqui, tá? E eu tenho também a possibilidade de encontrar GCPs, ou seja, encontrar pontos de controle com algumas marcações diferentes, como, por exemplo, uma espécie de um QR Code que eu tenho na imagem, nas fotos, e eu consigo fazer esse encontro de uma maneira mais automatizada, tá? Então, seria mais ou menos isso, tá? As principais características desse software, o que é possível, né? Onde eu consigo chegar com o processamento deles? Primeira coisa é o que é mais trivial entre os softwares de processamento, que é a geração de ortomosaicos, né? O que são ortomosaicos? São mapas georreferenciados e ortorretificados. O que significa ser ortorretificado? Significa que a imagem, aquela imagem que é plana, né? Eu tenho uma imagem que é plana, né? Ela sofreu o ajuste ortogonal do relevo e eu tenho a tridimensionalidade garantida. Ou seja, eu tenho um ajuste tridimensional ortogonal nessa minha imagem, né? Obviamente que vai ter distorções, e aí tem toda uma teoria por trás disso, mas eu consigo fazer esse ajuste desde que eu tenha, logicamente, e aí vem lá dos conceitos da fotogrametria, lógico que eu tenho que ter um grau de sobreposição entre essas fotografias para que eu consiga garantir a ortorretificação, tá? Consigo também fazer a nuvem de pontos, né? Nuvem de pontos densas já referenciados. Então, a partir das fotografias, eu vou ter a nuvem de pontos e elas podem ser filtradas e classificadas. Consigo gerar modelo de elevação, tá? Tanto o modelo digital do terreno quanto o modelo digital da superfície, que são duas coisas distintas, né? Então, se você não sabe o que é a distinção entre elas, eu sugiro dar uma estudada em relação a isso, porque são fatores fundamentais, conceitos fundamentais para que você consiga justamente gerar um produto de qualidade aqui, tá? Modelo tridimensional também, modelos texturizados em alguns formatos aqui, como o formato OBJ ou OGX 3D File.
Permite também a questão das medidas, tá? Então, medidas instantâneas, né? Então, eu posso fazer, estou fazendo o processamento, mas eu quero saber volume, área, perímetro, eh, distâncias. Eu posso fazer isso de uma maneira instantânea, monitorando essas imagens já no próprio software aqui de processamento, tá? Além disso, outra informação para quem é da área agrícola aí, que é bastante interessante, é justamente a questão da saúde vegetal. Eu posso calcular um NDVI ou diversos outros índices de vegetação aqui, já no próprio Open Drone Map. Então ele já faz a minha álgebra de bandas e já mostra isso de uma maneira preliminar. Claro que não é o apropriado, né? Todos esses processamentos aqui extras, digamos assim, que fogem desse trivial aqui, que é o ortomosaico, nuvem de pontos, modelo de elevação e modelo 3D, eles são processamentos preliminares, né? Que eu vou fazer uma análise preliminar ali do meu levantamento. O que é o ideal? O ideal é fazer a exportação disso para um software SIG, lá para um QGIS da vida, e lá eu fazer os processos de filtragem, os processos de verificação de precisão e classificação, às vezes, para daí sim gerar um índice de vegetação de maneira adequada. Tá? Possibilito também, esse software eu consigo trabalhar com pontos de controle terrestres, então à medida que eu tenho alvos georreferenciados na área de interesse com um GPS de precisão, eu vou conseguir justamente fazer o processamento levando em consideração as coordenadas desses pontos e aí alcançar o nível de acurácia mais adequado. Tá? Outra coisa bem interessante também, de forma preliminar, não é a metodologia mais correta, né, digamos assim, mas eu posso fazer a geração dos contornos. Os contornos nada mais é do que são as curvas de nível, né? Então eu posso gerar as curvas de nível. Por que eu falo que não é o procedimento mais adequado? Porque o procedimento mais adequado, quando eu faço curvas de nível com imagens de drone, eu tenho uma alta precisão, uma precisão em termos de resolução espacial. Isso faz com que gere bastante ruído nas minhas curvas de nível, né? Então, tu imagina que a curva de nível está vindo no solo exposto, daqui a pouco ele sobe em cima da grama, daqui a pouco desce para o solo de novo, então eu tenho muitas características ali que fazem com que a minha curva fique um pouco ruidosa. Então, o ideal é passar por um processo de filtragem, um processo de suavização, e aí sim a gente vai ter as curvas de nível mais generalizadas, né? Mas eu consigo sim fazer as curvas de nível aqui e até exportar em formato shapefile, em formato, esses vetores em formato DXF, para um AutoCAD da vida ou até GeoPack. Bom, o que é interessante também, eu consigo trabalhar com qualquer câmera, tá? Desde telefones de consumo até câmeras profissionais, tá? Isso aqui é muito interessante, então eu posso pegar o meu telefone mesmo e fazer imagens panorâmicas e fazer o processamento disso, tá? Imagens com aquele padrão olho de peixe, se vocês lembrarem lá da GoPro antiga, ela tinha esse formato, ou outras câmeras com câmeras 360 ou com sensores, né? As multispectrais, consigo trabalhar de maneira tranquila aqui. Consigo trabalhar em qualquer formato, tanto JPEG como TIFF, né? Em 8 bits, em 16 bits. Lembrando sempre, né? Toda vez que eu faço uma imagem JPEG, eu vou fazer uma compactação, como se eu estivesse zipando essa minha imagem, e nesse processo eu sempre perco informação. Mas eu consigo sim trabalhar com essas imagens. Outra característica bem interessante é a questão de qualquer orientação, ou seja, eu posso tirar a foto, fazer a imagem com o meu equipamento de qualquer ângulo, tá? Não necessariamente captando ela no nadir perpendicular ao solo. Eu posso fazer imagens oblíquas também, se eu tiver um determinado objeto, e ele vai conseguir justamente fazer esse ajuste para a geração de um ortomosaico, né? Obviamente que sempre levando em consideração a questão lá da fotogrametria, os princípios básicos lá, que é a questão do estereopar lá, lembra? Da questão da sobreposição entre uma fotografia e outra. Consigo também processar imagens multiespectrais, se eu dispor de uma câmera multiespectral que trabalha em diversas bandas do espectro eletromagnético, eu vou conseguir fazer esse processamento aqui também de uma maneira bem tranquila, tá?
Aqui ele fala também, é a tradução uma tradução meio literal aqui, ele fala de obturador de enrolar, que nada mais é do que é como se eu estivesse processando imagens a partir de um vídeo, tá? Eu fiz um levantamento através de varredura, semelhante a um vídeo, e eu vou conseguir fazer ele tem a possibilidade de suporte e correção. Consigo compartilhar isso facilmente, aí, os mapas em 3D, renomear também. Consigo trabalhar em escala, tá? Executar vários trabalhos. Isso aqui é bastante comum em alguns outros softwares proprietários, como o próprio Metashape. Eu vou conseguir escalar as minhas tarefas, ou seja, eu vou conseguir automatizar as minhas tarefas e não precisar ficar mandando o software, agora faça isso, depois faça aquilo e etc. Tá? Consigo trabalhar com várias máquinas ao mesmo tempo também, em diversas frentes de trabalho, então isso daqui garante uma produtividade bem interessante. Tá? Além disso, por fim, aqui das principais características, eu consigo exportar em diversos formatos, né? Formatos de alta e média resolução também. É uma plataforma multi-idiomas, tá? Ela está disponível hoje em mais de 16 idiomas, então o projeto, qualquer pessoa pode estar trabalhando na equipe do projeto, tá? Eu posso trabalhar na frente de desenvolvimento, se eu souber trabalhar em Python, saber programar. Posso trabalhar, inclusive, na tradução, tá? Então, toda vez que for lançada uma nova versão, eu posso ajudar as pessoas a fazer a tradução para o meu idioma, no caso aqui o nosso português Brasil. Posso trabalhar na educação, que é isso que eu estou fazendo agora, ensinando as pessoas a trabalhar, então estou contribuindo para o projeto Open Drone Map, e posso trabalhar também na questão de documentação, elaboração de documentação, que não deixa de ser educação também. E por último, uma das possibilidades de eu apoiar essa iniciativa é ser um patrocinador. Então tem algumas empresas proprietárias de drones aí, que incentivam justamente esse projeto, né? Fornecem aporte financeiro para que eu consiga, esse projeto consiga ir adiante, tá? Consigo também fazer a aceleração de GPU. O que é GPU? São os processadores do meu computador, tá? Então eu consigo processar o conjunto de dados mais rapidamente com essa possibilidade. E por fim, a última característica, eu acho que é a mais interessante, né, é que você não vai conseguir superar o preço. É isso que eles falam aqui para gente, porque é extremamente acessível. É um software que só exige que você tenha o hardware, né? Então eu preciso ter o meu computador, ter um acesso à internet, em alguns casos, ou em outros casos nem precisa ter acesso à internet, mas eu não vou desembolsar nenhum centavo aí, como eu falei no início do vídeo, tá? Os pontos positivos, eu acho que esse é o principal ponto positivo, né? Eu consigo justamente fazer o processamento sem ter que pagar por um software. Isso é fantástico, né? Fazer um processamento de qualidade, conhecer as variáveis de precisão desse meu trabalho, tá? Mas eu coloquei alguns outros pontos positivos aqui, baseados nessa licença GNU aqui, que é a licença pública geral, tá? Eu li toda a licença aqui, e alguns usos interessantes. Ele permite para uso comercial, então eu tenho uma empresa, estou trabalhando com drones aí e tal. Posso utilizar o Open Drone? Pode, deve, tá? Tranquilamente, né? Posso modificar esse software, ele é livre, ele é aberto, entendeu? Qualquer pessoa pode mexer no código e modificar, e depois da modificação eu posso ainda distribuir uma nova versão, distribuir para os demais usuários, tá? Posso fazer uso de patente, então eu posso desenvolver uma patente a partir desse software aqui tranquilamente, e posso fazer uso privado também, tá? Só que para isso tudo eu tenho algumas condições, eu tenho que concordar com esses pontos dessa licença aqui. Então ele fala aqui do aviso de licença e os direitos autorais, então eu tenho que mencionar sempre os direitos autorais em favor do projeto Open Drone Map, tá? Ele fala também na questão de mudanças de estado, tá? Por que isso? Porque como um software voltado para o cidadão norte-americano, e lá nos Estados Unidos, quando eu troco de estado, de um estado para outro, eu tenho diferentes legislações, então eles se eximem da questão jurídica, do uso disso em diferentes estados, porque de repente num estado eu posso usar imagens aéreas de um jeito, em outro estado eu posso usar de outro, tá? Então a minha obrigação é divulgar a fonte, e o uso da rede e a distribuição, e eu sempre utilizo a mesma licença aí, tá?
Mas eu coloquei alguns outros pontos positivos aqui, que são a questão do multissistema operacional, qualquer sistema operacional, que eu já falei, a questão de ser disponível em diversos idiomas, e principalmente para nós aqui no Brasil, eu consigo atender os requisitos da PEC utilizando esse software, padrão de exatidão cartográfica, né? Então, se eu fizer o trabalho de maneira correta, eu consigo justamente alcançar o padrão de exatidão cartográfica aí. Obviamente que isso vai depender da escala que eu estou trabalhando, da altura do voo, de diversos outros fatores, mas o fato é que não adianta eu fazer todos esses processos, todo esse planejamento do meu voo de uma maneira correta e o software não dá conta de chegar na precisão que eu preciso, né? Então tem essas questões aí. E outra questão bem interessante é que o processamento é sem limites de fotografia. Até coloquei um asterisco aqui porque tem um porém. Qual que é o porém? Eu devo ter capacidade de máquina, né? Então, e não é capacidade relacionada à questão da placa de vídeo no meu computador, e sim a questão de processamento. Então, quanto mais eu tiver de memória RAM na minha CPU, aí melhor vai ser o meu trabalho, mais fotografias eu vou conseguir alcançar. Quando eu explicar para vocês como que instala nos diferentes sistemas operacionais, aí eu vou conseguir mostrar para vocês quais são os pré-requisitos de cada sistema e quais são as limitações também. Bom, como nem tudo são flores, a gente tem também alguns pontos negativos, tá? Qual é o ponto negativo de eu ter um software livre? É que justamente todo mundo mexe, tá? Então, esse ponto, ele eu posso ter um software, por exemplo, que não seja 100% confiável. Como assim? Pode ter determinado tipo de processo que não foi testado corretamente ainda, não foi concluído determinada rotina do software, e eu posso chegar lá no meio do processamento e ter um bug, né, e perder muito tempo com isso. Então tem essas questões aí. A questão de responsabilidade, né? A questão de garantia, eu acho que é fundamental. Eu estou comprando, não é que eu estou comprando, eu estou instalando e utilizando um software público, né? Então ele não tem uma garantia de responsabilidade, de termos de estar 100% correto, tudo que foi colocado ali foi colocado por pessoas que são pesquisadores, enfim, mas que pode haver erros, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode estar pensando assim, tá, mas se tu está fazendo uma apologia ao não uso do software proprietário, não, jamais falei isso, tá? E eu acho que o software proprietário ele deve sim ser utilizado e eu devo ponderar de acordo com as minhas, com as minhas necessidades, né? Então, o software proprietário, por exemplo, ele vai te dar um suporte, ele vai te dar a garantia, né? Então, são coisas que esse software aqui não vai ter. Eu não vou ter, por exemplo, pessoas que vão me atender para conseguir resolver um problema dentro da empresa, né? Então, essas são situações que um software proprietário vai ter, né? O suporte técnico especializado, a questão da garantia, tudo isso tem a ver com o software proprietário, né? Aqui eu não vou ter um suporte tão especializado assim, né? Isso, como que vai ter o suporte então? O suporte são fóruns públicos onde as pessoas relatam os bugs, relatam as informações e aí lá a gente consegue trocar ideia e se acertar, né? Então, qual que é o melhor, software livre ou software proprietário? Depende muito da tua aplicação. Eu estou dentro de uma universidade em um grupo de pesquisa que não tem muitos recursos, vou no software livre, tá? Apesar de ter esses pontos negativos que eu estou falando aqui, o software livre talvez me atenda. Estou dentro de uma empresa prestando serviço numa grande multinacional lá que exige tempo de resposta muito rápido. Eu não posso rodar uma rotina sem ter a certeza de que isso vai dar certo, né? Então, eu não posso arriscar nesse caso, o software proprietário é mais adequado, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, estou dizendo que existem prós e contras nas duas coisas, tá? Bom, um ponto negativo aqui é que o instalador automático ele é pago, tá? Então, quando eu for mostrar para vocês a questão da instalação, vocês vão ver que ou eu desembolso um valor para baixar um instalador já pronto, e aí eu só fazer a instalação de uma maneira bem tranquila, e aí eu vou ter que pagar por esse instalador e ajudar aí o projeto, ou eu tenho que ser um usuário um pouquinho mais avançado e instalar isso através da linguagem com linhas de comando, de
uma maneira um pouquinho mais avançada, tá? Então, esse instalador manual, ele exige conhecimentos mais avançados aí, tá? Ele é incompatível com alguns processadores, tá? Alguns processadores com vários núcleos aí, algumas GPUs que a gente fala. Então, não é em todos os hardwares aí que vai funcionar, tá? E a automação é um pouquinho mais truncada, tá? Então, exige um pouquinho, quando eu for automatizar os processos, exige um pouquinho de conhecimento de programação, tá bom? Coisa que nos outros softwares é mais tranquilo, nos softwares proprietários são mais tranquilos, né? Então, assim, para fazer um paralelo, assim, eu diria que o que é interessante aqui é que a gente não tem o efeito caixa preta aqui, isso é um ponto positivo, tá? A gente não tem o efeito caixa preta aqui no software livre. Eu consigo verificar todas as etapas do processamento, exatamente o que está acontecendo, como que é o algoritmo, como funciona, né? No software proprietário, geralmente são parâmetros quantitativos, lá, eu quero a resolução lá, boa, média, ruim, menos boa, enfim, eu não consigo verificar exatamente o que está acontecendo, tá? E aqui a gente consegue. Bom, para finalizar aqui bem rapidamente, o vídeo já ficou bem extenso, mas eu tenho diversos estudos que estão sendo realizados fazendo comparativos aí entre os softwares proprietários e os softwares e esse software livre, que é o Open Drone Map aí. Então, aqui tem um estudo, aqui tem mais outro também, apresentado no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, tá? Que avaliou o desempenho do processamento de imagens de drones aí. TCC também aí, que fez uma comparação, TCC de um curso de geografia, não, curso de engenharia de agrimensura e cartográfica também, realizou diversos estudos aí com o software comercial e o software open source, esse que a gente está visualizando aí, e conseguiram validar as informações e ter os mesmos resultados, resultados semelhantes, resultados que atendam a PEC, né? E esse daqui também é um outro trabalho, trouxe só trabalhos nacionais aqui, tá, pessoal? Mas tem diversos outros trabalhos aí na literatura que podem estar mostrando para vocês aí como que funciona e onde eu consigo chegar, tá bom? Agradeço a atenção de todos até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que isso seja útil. Essa é apenas uma introdução ao software, então nos próximos vídeos dessa série a gente vai fazer o download, a instalação e o processamento, que é o que mais interessa, e o processamento até a exportação dessas informações, tá bom? Obrigado, forte abraço.